Porque quanto maior for a homogeneidade, o quadro é mais bem aproveitado e nos mesmos quadros temos mais obreiras a nascer e mais gente para trabalhar. Tendência enxameadora é um fator negativo, todos nós tentamos evitar, porque no fundo são colmeias que vão produzir muitos enxames, mas não nos vão dar mel, que é disso que a gente vai tirar depois o resultado. Não é? Instinto de limpeza também tem a ver com, normalmente está associado à resistência à doença. Colmeias com melhores instintos de limpeza têm menos propensão a doenças e daí temos que ir tentando ao longo do tempo eliminando aquelas rainhas que aparecem com criações salteadas, por ascosferiose, porque não limpam a criação, aparecem fungos e isso depois vai derivar em doenças. E depois, isto se calhar para um apicultor profissional ou para um apicultor em maior dimensão que tem os apiários bem colocados, a agressividade é tudo uma questão pessoal, às vezes são as melhores. Para quem tem os apiários mais perto das casas, se calhar aquelas agressivas a gente tem mesmo que as eliminar. Não é? O que é que nos interessa e quais é que são as fases para a produção de uma rainha autoprodutora? Que é disto que a gente vive, as rainhas autoprodutoras. Uma rainha autoprodutora dá-nos uma colmeia autoprodutora. Então, a base será a genética. Depois, temos que ter amas em quantidade e na idade certa para nos produzir muitas leia real, fazermos bons albelos, para nos potenciarem a genética da nova rainha que vai nascer. Depois temos que ter bons zangões também disponíveis, no apiário vai ser feita a fecundação, para fecundarem bem essa rainha, para nos garantirem que nas gerações vindouras a genética das rainhas que vamos estar a fazer é a súmula da genética da rainha que fizemos, dos zangões que as fecundaram. Isto também sendo bom, as filhas também serão boas no futuro. Não é? Pelo menos se tivermos boas armas e conseguimos fazer rainhas. E depois, é um fluxo de néctar e pólen, ou natural ou artificial, produzido por nós, possibilita às amas produzirem geleia real para que possamos ter boas rainhas. Consanguinidade é também um fator importante a considerar. Entende-se por consanguinidade o resultado do cruzamento de linhas próximas entre si. Naturalmente, a vida da abelha e a organização da vida das abelhas está preparada para primeiro a consanguinidade. Sabemos que a rainha será fecundada por muitos zangões, fala-se em 20, é sempre um bocado relativo, mas por muitos zangões, quer dizer, a probabilidade de ela ser fecundada por zangões só da colmeia dela é pouco. Quer dizer que as filhas vão ter a probabilidade genética. No entanto, se começarmos a cobrir as rainhas, a acasalar as rainhas sempre dentro dos mesmos apiários, a probabilidade de nos anos começarmos a ter uma linha sempre muito próxima começa a ser maior. E por isso será sempre, quem puder, será sempre aconselhável em fazer trocas de permutas de rainhas criadas num apiário e fecundadas no outro, fazer permutas entre eles para ir variando a pologenética. Quem não puder e quem tiver só um apiário, se calhar poderá ser vantajoso trocar algumas rainhas com os vizinhos, alguns enxames, para no fundo ir reduzindo a consanguinidade. Sabemos também, que a senhora diferencia a menor resistência a doenças, nomeadamente à ascosferiose, por experiência própria. Quando começamos a ter apiários muito consanguíneos, a ascosferiose começa a aparecer mais. Por outro lado, posturas irregulares e com pouca viabilidade, e para além disso, diminui a seleção natural. Se nós temos um apiário que nos vai fecundando sempre dos mesmos genes, passamos a ter as rainhas cada vez mais iguais. E dessa forma, se começarmos a ter cada vez mais iguais e cada vez mais fracas, não temos aqui o benefício da seleção natural. Quando se for fazendo permuta, quer dizer, as mais resistentes, as melhores são as que vão sobrevivendo mais, têm mais zangões e por isso são as que vão ao longo do tempo fazendo prevalecer as suas características. Posto isto, e sabendo um bocado daquilo que é a base teórica e a forma de pensar da abelha ao produzir uma rainha nova, vamos então ver um bocado daquilo que são as principais técnicas de desdobramento que já foi utilizando e que fomos já testando. É sempre um bocado complicado falarmos de desdobramentos, porque estamos a falar de uma ciência uma ciência pouco exata. No entanto, temos aqui algumas regras fundamentais que temos que respeitar. Todo o desdobramento assenta numa indução de orfandade ou semi-orfandade. Isto é, temos que retirar a rainha ou fazer pensar as abelhas que estão órfãs e por isso que têm que fazer nova rainha. Por outro lado, é importante também fazer desdobramentos em alturas de muito fluxo de néctar e pólen. Não vale a pena, nós se fizermos um desdobramento, se calhar em dezembro, até nos vão fazer uma rainha. Essa rainha não vai ter valor porque não tinha comida, não é? A rainha é feita quase só com as reservas da colmeia. Por isso, todos sabemos que no fim de março, abril, é a altura certa para começarmos, em que temos muito alimento para termos boas rainhas.
Por outro lado, quando falamos dos desdobramentos clássicos, não é? Desdobramento da colmeia, assenta normalmente na produção de alvéolos de emergência, isto é, retiramos a rainha ou retiramos uma parte da colmeia para o outro lado, a colmeia ficou órfã e por isso vamos ter alvéolos de emergência. De menos qualidade, se não garantirmos uma população adequada e com equilíbrio etário na colmeia ou no desdobramento nos vai ficar órfãs, temos de ter abelhas suficientes para produzir rainhas com tamanho e com vigor e por outro lado, convém ser, de qualquer uma das formas, fornecer um suplemento alimentar estimulante, de reforço. Uma outra situação que dificulta esta troca de ideias é que tudo isto pode ser combinado. Quer dizer, o mesmo método pode, por todos nós que aqui estamos, ser semelhante, mas não ser igual para todos, porque podemos ir alterando aqui algumas nuances. Podemos combinar as várias técnicas, em função da dimensão, das possibilidades, do tempo disponível do apicultor. Tudo isto é a considerar. Estes métodos nunca serão instantes. Para além disso, podemos depois combinar as técnicas naturais de desdobramento, ou seja, as mais ancestrais, as mais comuns, com técnicas de produção de rainhas em série, com rainhas artificiais, que se calhar poderão ser aquelas que terão mais vantagens. O desdobramento por divisão da colónia, aquele que se calhar todos nós quando começámos a ser apicultores, todos nós começámos por este, no fundo o que é? Separarmos a colónia em duas ou em três, a rainha fica numa caixa e levamos quadros com abelhas na outra caixa que vão dar início a uma nova rainha. Não é? Neste caso, será preferível a rainha permanecer no local de origem. Fazer isto numa altura a meio do dia, que temos muitas abelhas no campo, a rainha ficará no local de origem, em que vamos preencher o resto da caixa com cera estirada, e as abelhas que andam no campo, as campeiras ao entrar, encontram a rainha com quadros para puxar, vão rapidamente começar a puxar a cera e a rainha vai rapidamente